Olá meninos, olá meninas, senhoras e senhores, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando aí. Vamos a mais uma aula de física então. Tema da aula de hoje, trabalho e potência, senhoras e senhores. A gente vai aí entrar em um novo tema, vamos falar sobre energia. Então trabalho e potência é um subtema da temática que envolve a energia. Nas últimas aulas, nos nossos últimos encontros, a gente falou bastante sobre cinemática, sobre dinâmica, terminamos aí falando sobre a dinâmica do movimento circular. Hoje, então, vamos entrar num novo tópico, vamos falar sobre energia, um tema muito relevante aí e presente aí em todos os fenômenos físicos. Beleza? Vamos lá então. Objetivos da aula de hoje. Então, vou apresentar para vocês o conceito, né, de trabalho, qualitativamente, e, claro, apresentar aí a equação matemática que quantifica essa grandeza. O trabalho é, na verdade, né, um dos possíveis processos aí que envolve energia, um processo de transferência de energia, e aí vamos tentar falar sobre ele com mais detalhes ao longo dessa e de outras aulas. Antes da gente falar assim, sobre o trabalho, né, vamos começar aí já se aproximar aí dessa temática de energia. Como eu falei, a gente estamos começando um tema novo, né? Agora o tema que versa sobre energia, então vamos falar do termo, né? Como que aparece isso no nosso dia a dia. Então aqui tem duas ilustrações para mostrar como a palavra energia, o termo energia, é presente aí no nosso dia a dia. Então uma etiqueta de um alimento, informação nutricional aí de um alimento, ou a conta de luz, conta de energia elétrica de uma residência, né? Nessas duas ilustrações aí o conceito de energia está presente. No caso do alimento, a energia aí, vamos dizer, armazenada, podemos dizer assim, no alimento, né? E aí a gente vai, por exemplo, consumir esse alimento e nosso organismo vai metabolizar essa energia e a gente vai passar por algum processo para transformar essa energia que a gente pegou do alimento, vamos dizer assim, e transformar em outro tipo de energia, por exemplo, ao empurrar uma caixa. A gente vai estar fazendo um processo, estaremos, né, num processo de transferência de energia. Quando a gente fala de energia elétrica também, energia elétrica, energia aí que a gente utiliza no nossos aparelhos eletroeletrônicos, né? Também tem um processo de transformação de energia aí, energia que energia elétrica, né, que chega no aparelho, por exemplo, na televisão, e aí essa energia elétrica é transformada em outro tipo de energia, por exemplo, energia luminosa, energia sonora, numa lâmpada, energia elétrica também sendo transformada em energia luminosa, né? No celular, a energia elétrica proveniente aí da bateria, né, que é energia química, se transformou em energia elétrica, essa energia elétrica também passando por um processo de transformação aí, sendo transformada, por exemplo, em energia luminosa. A gente vai falar muito desses processos de transformação de energia. Também é interessante que a gente já fale da definição de energia. E aí já começa uma pequena dificuldade, já que energia não tem uma definição clara, objetiva. Energia é uma grandeza física que está presente nos processos físicos, nos fenômenos físicos, mas ela não tem uma definição objetiva. Só que isso não é tão importante para a gente, porque o que mais interessa para a gente é estudar os processos de transformação ou transferência de energia. E é isso que a gente vai estudar com mais detalhes. E mesmo não tendo aí uma definição exata, né, objetiva para energia, como é uma grandeza que a gente vai trabalhar, uma grandeza que a gente consegue mensurar e quantificar, a gente tem uma unidade de sistema internacional. Então, uma das primeiras informações aí é que energia no sistema internacional, Joule. Tem uma unidade também muito utilizada, principalmente em termofísica, né, caloria. Então, como a gente tem uma unidade muito utilizada, que é a caloria, e uma unidade de sistema internacional, convém aí destacar uma transformação, uma relação entre essas duas unidades, está aqui destacada na tela. Uma caloria é equivalente a aproximadamente 4,2 joules. Então, o que interessa para a gente mesmo são os processos de transferência ou transformação de energia.
a despeito de tudo isso, a gente tem algumas modalidades fundamentais aqui de energia, né? A primeira aqui que merece destaque é a energia mecânica. A energia mecânica a gente vai destacar com mais ênfase, porque é uma energia que a gente vai trabalhar muito aqui no nosso primeiro ano. A energia mecânica, que é uma energia que está relacionada à posição ou ao movimento de um objeto, e ela pode ser dividida em dois subgrupos, que é a energia cinética e energia potencial. Energia cinética ligado ao movimento do objeto, então se o objeto tem movimento, ele tem energia cinética, e a energia potencial, que também pode ser dividida em outro subgrupo, que é a energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. A gente vai entrar em mais detalhes aí ao longo das aulas, mas já vale o destaque aqui a forma, essa modalidade de energia a gente vai trabalhar bastante ao longo das aulas. Dentre as modalidades de energia fundamentais, a gente tem também a energia radiante, por exemplo, a luz, né, que é uma faixa aí da frequência das ondas eletromagnéticas, e a energia nuclear, que é a energia armazenada no núcleo atômico. Então, são modalidades de energia fundamentais. Claro que a gente não vai trabalhar essencialmente no primeiro ano, mas elas estão aí presentes e também passam por muitos processos de transformação. Como eu falei, quando a gente fala de energia, é muito relevante aí os processos de transformação ou transferência de energia. E essa ilustração aqui serve para a gente falar um pouquinho sobre alguns processos de transformação. Então, bem rapidamente, a gente tem uma usina hidrelétrica. Na usina hidrelétrica, eu tenho aí um reservatório cheio de água. Essa água tem uma energia potencial gravitacional em função aí da relação entre a distância, a altura que essa água está armazenada e o sistema Terra, né? Tem uma energia potencial armazenada entre a água e o sistema Terra. Essa energia potencial, ao passar por uns dutos, ela adquire movimento, se transforma em energia cinética, primeira transformação. Depois que ela se transforma em energia cinética, essa energia cinética movimenta as pás aí que estão ligadas a uns geradores. Esse gerador tem um dispositivo, um tipo de ímã, que propicia aí também a transformação da energia mecânica, na forma de energia cinética, do movimento das pás, em energia elétrica. E essa energia elétrica é distribuída aí pelos bairros e chega até a nossa residência. Então, um exemplo aí de transformação de energia, processos que envolvem a transformação de energia. Beleza? Então, aqui uma pequena introdução sobre o que nós vamos trabalhar. O tema especialmente da aula de hoje, além dessa introdução à temática da energia, a gente vai tentar entender melhor um dos processos, né, de transferência de energia, que é o trabalho. Trabalho realizado por uma força é uma maneira de transferir energia, é um processo de transferência de energia. Então, mais uma vez aqui uma ilustração para tentar identificar de maneira mais didática o que é esse processo. Quando, por exemplo, a gente aplica a força em uma caixinha e essa caixinha tem um deslocamento, aconteceu uma transferência de energia. Então, a força que a gente aplicou transferiu energia para a caixinha e essa caixinha aí se deslocou, sofreu um deslocamento. Isso é o processo de transferência de energia que é classificado, vamos dizer assim, como o trabalho realizado por uma força. Então, a força que a gente aplicou, ou que alguma coisa aplicou, está realizando um trabalho, está transferindo energia pela caixa. Elementos aqui fundamentais, né? O trabalho vai ser simbolizado pela letra grega tau. Muitas vezes também o trabalho pode ser identificado como a letra W, mas na maioria do material aí de apoio, a gente vai encontrar como trabalho identificado como a letra grega tau. Vamos ter uma força aplicada como um dos elementos envolvidos e o deslocamento aí que o objeto sofreu, além de o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento que o objeto sofreu. Para a gente então tentar agora quantificar o trabalho realizado, tem uma equação matemática bem simples. Então, o trabalho realizado por essa força é dado pela força que foi aplicada, o deslocamento que o objeto sofreu e o cosseno de θ, sendo que esse θ é o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento do objeto. Tem aqui uma tabelinha aí para a gente formalizar essa informação. Como
já falei no comecinho, né, do vídeo, energia em joule. Como o trabalho é um processo de transferência de energia, a unidade de trabalho no sistema internacional também é joule. Aqui as outras unidades que a gente já conhece, né, força em newton, deslocamento em metros e, como eu falei, o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento sofrido pelo objeto. Essa é a definição matemática para o trabalho. Claro que essa definição é a definição geral, que serve em qualquer caso. Só que a gente tem alguns casos especiais aí, e esses casos especiais podem facilitar a nossa vida no entendimento ou na resolução de determinado problema. Então, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de uma força, mas aplicado em alguns casos especiais. Esses casos especiais, essencialmente, estão ligados ao ângulo entre a força e o deslocamento, e vamos ver aí, tem pelo menos 4 casos para a gente falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, no primeiro caso, eu tenho força e deslocamento na mesma direção e sentido. Então, força e deslocamento estão paralelos e estão no mesmo sentido. Quando eu me deparar com essa situação, o cosseno aí pode ficar de lado, porque o ângulo entre a força e o deslocamento vai ser zero, o cosseno de zero é 1, vai ficar só força vezes deslocamento, uma simplificação da equação. Do mesmo modo, né, quando eu tiver força e deslocamento na mesma direção, mas em sentidos opostos, eu vou ter um ângulo de 180 graus entre força e deslocamento. Cosseno de 180 é menos 1. Então, a equação para o trabalho da força pode ser sintetizado, vamos dizer assim, por essa maneira que está descrito na tela. Então, o trabalho vai ser menos força vezes o deslocamento. Essa situação ocorre basicamente quando a gente tem um atrito. Então, quando o trabalho foi realizado pela força de atrito, fica aí a dica, né, que o trabalho é um trabalho negativo. Mais 2 casos especiais. Eu tenho aqui um caso bem simples, que é o trabalho realizado por uma força perpendicular ao deslocamento. O trabalho aqui é zero. Também relacionado aí com o ângulo entre força e deslocamento, já que se eles são perpendiculares, cosseno é o cosseno de 90 graus, cosseno de 90 graus é zero, então o trabalho dessa força aplicada vai ser multiplicado por zero, por consequência aí o trabalho é zero. Então sempre que eu tiver um ângulo de 90 graus entre força aplicada e deslocamento, o trabalho realizado por essa força é zero. E o último dos casos especiais aí que a gente vai trabalhar é o trabalho realizado pela força-peso. Também é uma adaptação da equação, né? O trabalho da força-peso vai ser a força-peso, simbolizado pela letra P, e o deslocamento, só que um deslocamento na vertical. E se o deslocamento é na vertical, a gente vai simbolizar pela letra H. Então, o trabalho realizado pela força-peso, P vezes H. E para encerrar essa aula, meninos e meninas, aqui uma dica, né? Uma ferramenta matemática que a gente já usou algumas vezes em outros conceitos e iremos usar outras tantas, que é a utilização da informação obtida através de um gráfico. Então, sempre que a gente tiver um gráfico de força por deslocamento, o trabalho realizado pela força aqui é numericamente igual à área do gráfico. Então, aqui eu tenho um gráfico de força por deslocamento, uma força que vai se alterando, vai variando ao longo do tempo, então não é uma força constante, portanto eu não poderia usar a equação que a gente definiu, trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, tem que usar uma outra ferramenta, e a ferramenta nesse caso é a área do gráfico. Então aqui, nesse exemplo aqui eu tenho um trapézio, então se eu quiser calcular a área dessa figura, é a área de um trapézio. Substituo as variáveis que eu tenho, para quem não lembra, né? A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Se eu calcular essa área, eu tenho uma área de 22,5. Só que o trabalho, como propriedade, é numericamente igual à área da figura formada. Se a área é 22,5, o trabalho obtido aí 22,5 joules. Uma ferramenta muito útil aí ao longo das nossas aulas e ao longo do desenvolvimento desse tema. Beleza, meninos e meninas? Então, na aula de hoje, o que vimos? Definição de trabalho realizado por uma força na equação aqui ilustrada na tela. E alguns casos especiais, né? O primeiro, força e deslocamento paralelos e com o mesmo sentido. Depois, força
e deslocamento paralelos, mas em sentidos opostos. Força e deslocamento formando um ângulo de 90 graus. E, claro, força... Vou ficar menorzinho aqui, em homenagem ao querido Felipe. Aqui eu tenho o trabalho da força-peso, peso vezes a altura aí relativa ao deslocamento. Beleza, meninos e meninas? Espero que tenham entendido. Espero que a mensagem tenha sido recebida. E nos veremos então no nosso encontro aí ao vivo. Até mais, meninos e meninas.